Um jogo nunca vai ser perfeito para um jornalista. Eu já vou dizendo isso de primeiro lugar, cara. Não adianta. Jornalista é uma raça é uma raça estranha, tá? Olá pessoas, tudo bem com vocês? Faz muito tempo que eu não venho para esse canal e eu sei disso, né? Eu quero voltar a fazer vídeo, queria fazer um vídeo hoje sobre Doom Eternal. Eu me diverti muito jogando Doom Eternal, eu já zerei ele 2 vezes. Tá todo mundo tendo boas reviews em tudo que é canto, falando bem, falando como que é o FPS de 2020. Eu não acho que vai ser o FPS de 2020 porque eu acredito que muitas pessoas não estão prontas pro nível de mecânica do Doom Eternal. Eu acredito que muitas pessoas não estão prontas para o desafio que o Doom Eternal tá dando, porque Doom Eternal não é o COD da vida, Doom Eternal não é o Counter-Strike. E a galera de hoje em dia só jogou esse tipo de jogo por conta dos consoles. Então eles não têm muito da experiência sobre a movimentação avançada de um jogo, né? Em Doom Eternal tu vai ter várias armas ao qual tu vai ter que ficar mudando com muita frequência, tu vai ter double jump, tu vai ter movimentação rápida, tu vai ter dash. E as pessoas estão assim acostumadas a ficar paradas e atirar, né? Então eu não acho que vai ser o jogo do ano por conta disso, mas essa pessoa simplesmente acha que esse jogo tem que mudar ou tem que ser alterado em todos os aspectos dele. Por quê? Porque não tá bom o suficiente pra ele. Mas assim, pra jornalista você tem que fazer um corredor reto, colocar munição e vida infinita e 3 inimigos. Pra sim tá bom pra ele. Porque se não, porque se ele tiver um problema, porque se ele morrer uma vez, né, ele vai falar mal. Essa galera simplesmente não insiste porque a cultura de jogos de hoje em dia quer fazer com que os players só se sintam bem. Então, grande maioria dos jogos não são que nem Dark Souls, onde que você tem que morrer pra aprender. E Doom Eternal não é assim. Doom Eternal, se você não sabe jogar, você vai morrer e você vai se ferrar, tá? Eu joguei em Ultraviolence e eu joguei em Nightmare. Em Nightmare eu morri pra caramba, mas eu morri porque eu fui estúpido, eu morri porque eu não me movimentei corretamente, né? Eu morri porque eu deixei o inimigo que eu deveria ter focado antes, muito tempo vivo, e eu me prejudiquei por conta disso. Então eu tive que aprender a jogar o jogo do jeito certo. Mas vamos ler logo a matéria do cara antes que eu comece a me enrolar muito sobre Doom Eternal. Doom Eternal é um jogo bom, recomendo pra vocês. É só vocês irem em qualquer canto da internet onde que a pessoa que tá jogando não é um incompetente que nem o BRKS Edu, e você vai ver pessoas falando bem sobre o jogo, tá? O 10º ponto, ele fala sobre o tom de arcade, né? Ele vai dar 10 pontos sobre o qual o jogo precisa ser arrumado. E o 10º é o sentimento de arcade. Ele fala que agora nós entendemos que esse pode ser um argumento divisivo, mas nós pensamos que Doom Eternal realmente precisa abaixar o sentimento de arcade. Em primeiro lugar, nós. A não ser que se você esteja escrevendo, sei lá, com o namorado da sua esposa, você não precisa falar nós, você pode falar eu. Esse tipo de nós é utilizado por pessoas que não entendem, né, ou que não tem um argumento muito bom, e elas precisam de qualquer jeito que você acredite, que você concorde com elas. Então, ao invés de elas fazerem um argumento que é bom, elas falam: olha, a gente pensa desse jeito, né? Imaginando que por conta do pensamento de grupo, por conta da influência de tem mais pessoas pensando que nem ele, você vai cair na ladainha. Mas não se engane, esse cara não é nós, esse cara é só ele. É uma minoria que tá falando isso, e é uma minoria que simplesmente não joga o jogo direito, tá? Na matéria inteira tu vai ver isso, em todos os argumentos você vai ver nós ao invés de eu, e realmente, a não ser se o cara estiver escrevendo com, sei lá, o namorado da esposa dele, né, a gente não pode esperar muita coisa boa disso. O primeiro Doom tinha um balanço perfeito entre horror, old school thrills e melhorias de gameplay moderno, e um pouquinho de sentimento arcade. Tá, primeira coisa, eu não vou reclamar sobre o sentimento de arcade, eu acho que qualquer uma pessoa pode vir criticar isso. Isso é um pouco de preferência própria. Eles fizeram um trabalho de ouvir os fãs e é por isso que eles fizeram isso, eles fizeram pra agradar os fãs. E se você não é um fã desse jogo, eu nem sei por que você tá aqui, tá? O primeiro Doom tinha um balanço perfeito entre horror. O primeiro Doom não tinha horror. O único Doom que realmente teve horror mesmo, que era um jogo que fazia você se sentir meio apreensivo, era o Doom 3, que eu acho que nem deveria ser contado como um Doom, tá? O primeiro Doom, o Doom lá dos 95 e o Doom 2016, não é um jogo onde tu se sente nojento, não é um jogo onde tu se sente ruim. Não é um jogo onde que você está trancado com os monstros estão trancados com vocês, entende? Não é um jogo de horror. Se o cara tá falando isso, é porque ele simplesmente não entende o jogo, ou porque ele simplesmente não pensou muito no que ele tá falando,
tá? Eu vou passar logo pro próximo tópico antes que eu fique aqui até o fim do mundo. Arrume o sistema de munição. Uma das coisas novas de Doom Eternal é que agora você vai realmente depender na sua motosserra. Você depende muito nela, pelo fato de que você recebe munição, muita munição dela. Você já recebia no 2016, mas não era tão importante. Ele era meio que um bônus. Mas hoje em dia tu tem, né, agora no novo Doom, tu vai ter menos munição. Tu começa com 16 munições máximas em shotgun e tu pode aumentar isso depois, mas são só 16. Então tu é forçado a trocar de arma e tu é forçado a utilizar mais a motosserra. Mas vamos ler logo de uma vez isso. A ID Software mudou o gameplay de Doom Eternal. E agora o jogo coloca maior ênfase em munição e gerenciamento de munição. O primeiro Doom nos dava munição o suficiente e nunca faltava munição. É aqui onde que a gente começa a ver a façada da pessoa caindo. Ah, mas do Doom antigo nunca me faltava munição. Daí aqui. Agora, você tem que constantemente encontrar pequenos inimigos para matar eles com a motosserra em ordem para conseguir munição. Ah, o primeiro Doom sempre dava pra gente munição suficiente. Agora eu tenho que sair correndo de zumbi atrás de zumbi para conseguir munição? Não gosto disso. Eu não gosto de dificuldade. Por favor, crie um corredor reto com 2 monstros para eu conseguir matar. É basicamente isso que eu vejo quando eu vejo esse tipo de crítica. E tipo, inimigos, eu tenho que matar inimigos fracos em ordem para receber munição. Essa é a mecânica principal do jogo. Os zumbis e os imps nesse jogo estão literalmente na categoria de comida, fooders. Existem categorias de monstros, existem categorias de monstros grandes, gigantes e tudo mais, e daí tem os fooders, que são de comida. Que é realmente o personagem que você vai matar só pra conseguir munição. O jogo é feito pra isso. Mas pra ele é muito difícil. Entende onde que a gente tá indo? Ponto número 8 é corrija o Doomguy, ou Doom Slayer, que é a mesma coisa agora, é canon. Aqui ele fala sobre como que o Doomguy tá com uma visão um pouco mais amigável, e não é por conta do jogo em si, não é porque ele tá fazendo a certa decisão e ele tá salvando as pessoas com o poder da amizade e nem tudo mais. É porque a ID Software fez fanservice, né? Aqui a visão patética dele, ele tá segurando um coelhinho, né? Essa coelhinho é a Daisy. Se não me engano, ela aparece no final do Doom antigo, né? E... bom, vocês vão entender porque essa tela aparece no final do jogo e é simplesmente, né, a coelha, né, com a cabeça empalada e uma cidade pegando fogo. É basicamente isso. Então, eles fazem, né, um fanservice e tudo mais, e agora a caracterização dele tá ruim. Isso é detalhe mínimo. Na história, ele continua sendo o mesmo cara de 2016, mesma personalidade explosiva, então, né, eu não vejo problema. Aqui o sétimo ponto é onde que realmente as coisas começam a cair, né? A baixa dificuldade. Uma das maiores reclamações sobre Doom Eternal é que ele simplesmente é muito difícil. Nós entendemos que a ID quer fazer com que essa direção seja a direção. Mas existe uma linha visível entre fazer os seus jogadores se sentirem recompensados e simplesmente irritar eles. E nós não sabemos se Doom Eternal anda nessa linha. Esse jogo pode ser muito difícil, até nas dificuldades mais fáceis. Nos chame de fracotes, nós não ligamos. O fato de que ele admite que o jogo é difícil até nas dificuldades mais fáceis simplesmente me faz acreditar que ele nunca jogou um jogo de tiro. Ou pelo menos nenhum jogo do estilo Arena. Porque, cara, isso aqui é reclamação infantil. Isso aqui é reclamação infantil. Sabe por quê? Se você morre demais, até nas dificuldades mais fáceis, você pode ativar a armadura de Sentinel. Depois que você morrer um certo número de vezes, vai aparecer, né, se você quer ativar a armadura de Sentinel. E com a armadura de Sentinel, o dano que tu recebe cai totalmente. Tu quase que fica imortal. Tu recebe pouquíssimo dano. Tu tem que bobear demais. Então, ou o cara falou isso sem jogar o jogo inteiro, né, sem morrer até o ponto de descobrir a armadura de Sentinela, ou ele descobriu a armadura de Sentinela e ainda continuou morrendo. O que, né? Mas agora a gente vai pra um ponto mais hipócrita ainda, cara. O sexto ponto é Nerf the U-Maker. Olha, eu entendo que as pessoas possam reclamar da dificuldade do jogo. Doom não é o jogo que te segura pela mão.
Mas isso aqui simplesmente parece bait até certo ponto, porque agora ele tá reclamando sobre como que um certo item do jogo é muito poderoso. Tipo, há um ponto atrás ele tava falando sobre como que o jogo era difícil, agora o jogo é tão fácil e precisa nerfar certas armas. Pra quem não sabe, a Allmaker é uma variante da BFG. Tu aperta o mesmo botão da BFG 2 vezes e daí ela aparece. Ela utiliza a mesma munição da BFG, ou seja, tu pode usar ela muito pouco e ela acaba bem rápido. Então tu tem que ser bem estratégico no uso dela. E eu ainda prefiro a BFG sobre ela porque se tu for esperto, tu consegue usar a BFG e aproveitar ela mais do que essa aqui, na minha opinião. Agora que a máscara já caiu, esses outros pontos é só piada mesmo. Porque ele vai começar a reclamar de todos os pontos diferentes do jogo. Agora que o cara já falou que o sistema de munição do jogo é muito difícil, que o jogo em si é muito difícil, até nas dificuldades mais fácil, né? Ele vai começar a reclamar sobre qualquer um outro aspecto do jogo, né? Aqui, tire os puzzles de jump. Pra quem não sabe, né, que nem este moço aqui, o Den Takahashi, tava jogando numa parte de puzzle e eles também não conseguia passar direito. Tem lugares onde que tu tem que fazer um certo parkour pra tu conseguir avançar. E é simples demais. Não tem muito segredo pra isso. É só você tentar uma ou duas vezes e você não morre se você cai. Você toma tipo 20 de dano e pronto. Você pode tentar várias vezes em uma vida só, né? E além disso, os checkpoints são bem perdoáveis. Tipo, se tu morre, tu volta, tipo, 2 minutos de progressão. E aqui ele tá falando que os parkours do jogo, os puzzles do jogo são estranhamente complexos. E aqui novamente eles citam nós, né? Nós e muitas outras pessoas. Eu não entendo, se você fala nós, você já tá citando outras pessoas. E por que você tem que depois colocar em parênteses e muitas outras pessoas? Parece que ele pegou um script e trocou todos os eus por nós, cara. É impressionante isso. Nós não pensamos que isso tem qualquer lugar em Doom Eternal e eles apenas servem para arruinar o pacing e o momento do jogo. Se você souber fazer eles, tu não vai ter muita dificuldade. E se você não consegue fazer um desses parkours, é só você apertar Tab, olhar no mapa e ver onde é que estão os lugares para você pular, porque o mapa indica tudo. Então, isso é falta de observação. Aqui, nos dê mais tempo nos encontros secretos. Tem encontros secretos no jogo que te dão mais itens e eles são feitos para você derrotar em 30 segundos. Eles são feitos para ser difíceis. Eles são feitos para só os melhores realmente conseguirem aquele ponto extra e serem recompensados por serem players melhores. Porém, mesmo assim, não é bom o suficiente para mim, não tá fácil o suficiente para mim, então eu vou reclamar. Aqui é outro aspecto do jogo, que é a gosma roxa, que ela não te impede de se movimentar corretamente, né? Essas são sessões onde que o jogo remove a tua opção de mobilidade. E tu tem duas opções. Se no lugar existem sessões sem a gosma roxa, tu tem que ou não ficar na gosma roxa o máximo de tempo possível, tu tem que desviar delas. Ou se você só tem gosma roxa no lugar, você tem que utilizar suas armas o mais rápido possível e trocar as armas o mais rápido possível para tu conseguir eliminar os inimigos. Então é um jeito diferente do jogo te desafiar. Porém, né, é mais uma coisa para esse cara reclamar. Aqui agora ele novamente fala sobre como que os inimigos... Cara, eu fico... Será que eu falo sobre tudo isso? Porque ele simplesmente está reclamando sobre tudo. Ele tá reclamando sobre tudo que tem nesse jogo. Essa pessoa simplesmente não gostou desse jogo e ao invés dele fazer uma crítica bem pensada sobre o jogo, ele simplesmente reclama sobre todos os aspectos que o jogo tem, né? Mas enfim, eu vou deixar esse vídeo por aqui. Eu já tô cansado de falar sobre o que esse cara não gosta nesse jogo, tá? Isso aqui simplesmente parece uma criança mimada reclamando sobre um jogo, então eu não tenho mais muito a falar aqui. Talvez eu vou voltar com vídeos nas próximas semanas, mas muito obrigado